Olá, eu me chamo Ana Caroline e irei iniciar esse seminário falando sobre as escolas penais. Eu irei estar um pouco sobre a escola clássica. A escola clássica ela surgiu nos séculos 17 e 19, que foi uma consequência do autoritarismo do Estado absolutista que se alinhava nas ideias iluministas. Tendo como principais pensadores, nós temos César de Bonesana, mais conhecido como Marquês da Beccaria, Francisco Carrara, Giovanni Carmigani, entre outros. Essa escola ela se caracterizou pelo seu uso do método racionalista e dedutivo. Seus principais conceitos incluem a visão do crime como uma infração da lei estatal, a importância do livre-árbitro e a responsabilidade moral do indivíduo. A escola clássica ela defende como uma forma de retribuição justa não apenas para a satisfação da justiça, mas também promoveu a eliminação das penas corporais e o deslocamento da função da pena da vingança para um profissional. Meu nome é Victoria e vou falar sobre a escola positiva. A escola positiva surgiu no final do século XIX e representou uma resposta às crescentes preocupações com a criminalidade, fundamentando-se em métodos científicos e nas doutrinas evolucionistas de Darwin e Lamarck, e sociológicas de Comte e Spencer, compostas por figuras como Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Rafael Garofalo. A escola positiva introduziu uma abordagem científica ao estudo da criminalidade, rejeitando o livre-arbítrio e enfatizando o determinismo biológico e social. Lombroso focou nas características antropológicas dos criminosos, Ferri destacou a função da justiça penal na defesa social e Garofalo trouxe um enfoque jurídico contribuindo para o desenvolvimento da criminologia como ciência. Bom, o correcionalismo penal, ele também é chamado de escola correcionalista, surgiu na Alemanha no ano de 1839, através da publicação da obra de Carl David August Roeder, professor da Universidade de Heidelberg. Esse posicionamento ele surgiu de uma forma inovadora e revolucionária em relação às tendências da época. Ele busca entender e tratar o crime e a criminalidade a partir de uma perspectiva mais voltada para a reabilitação do infrator do que para a punição estrita. A ideia central é que o sistema penal ele deve focar em corrigir e reabilitar aquele comportamento, ao invés de simplesmente puni-lo. O correcionismo ele acredita que a principal função das penas deve ser a reabilitação do condenado. Em vez de apenas infligir a sanção, o sistema penal ele deve proporcionar ao infrator as ferramentas necessárias, os meios necessários para reintegrá-los à sociedade de uma forma positiva. Através da reabilitação, o correcionismo ele busca prevenir futuros crimes. Né? A ideia é que ao tratar as causas subjacentes ao comportamento do criminoso, como problemas psicológicos, problemas sociais, problemas econômicos, é possível reduzir a reincidência. O correcionismo, ele também se opõe ao punitivismo, que é aquela abordagem que vê a punição como um fim em si mesmo. Né? Enquanto o punitivismo ele foca em vingança ou retribuição, o correcionismo ele vê a pena como meio para alcançar a reintegração social do infrator, né? Parafraseando Concepción Arenal, não há criminosos incorrigíveis e sim incorrigidos, né? O correcionismo ele enfatiza essa necessidade também do tratamento individualizado para os infratores. Assim sendo, ao invés de aplicar uma punição uniforme, o sistema penal ele deveria considerar as peculiaridades, né, as circunstâncias pessoais de cada indivíduo e adaptar as medidas corretivas às suas necessidades específicas, né? Então, em resumo, o correcionismo penal ele propõe um sistema criminal que prioriza a correção e a reintegração dos infratores, buscando transformar comportamentos e promover uma sociedade mais segura através da prevenção e do tratamento.
Olá, eu sou a Ellen Samara, vou estar falando sobre o tecnicismo jurídico penal. O tecnicismo jurídico penal surgiu na Itália no século XIX com o objetivo de resolver os problemas da escola positiva. A sua principal característica é desvincular a ciência do direito penal de outras ciências para estudar o crime com base apenas no critério jurídico. Os defensores do tecnicismo jurídico penal acreditam que a pena tem a função de corrigir o criminoso e não apenas de puni-lo. Eles acreditam que a pena deve ter um caráter retributivo e que o livre-arbítrio deve ser admitido como fundamento do direito positivo na história do direito penal. A inquietude dos especialistas do direito penal junto ao problema da segurança jurídica data de tempos antigos manifestam-se hoje na medida que surgiam as primeiras tentativas de estruturação de arranjo das normas jurídicas, especialmente por parte dos ilustrados do século XVIII. Com o estímulo inicial dado por Beccaria, muitos outros autores tentaram compreender cada um de uma maneira diferente o papel do criminoso e da pena na sociedade, a fim de estabelecer bases do exercício punitivo do Estado. Foi em 1905, na Itália, Arturo inaugurou os padrões de organização da Escola Técnico-Jurídica, denominação conferida por ele próprio em sua famosa aula magna na Universidade de Sassari. Antes do tecnicismo, outros autores preocuparam-se com a questão do direito penal e os institutos a ele ligados, como a escola clássica e o positivismo jurídico. Oi, tudo bem? Eu sou a Andressa e eu vou falar sobre a defesa social. Bom, a defesa social ela foi contextualizada no início do século XX por dois principais criminologistas. O primeiro foi Henrique Ferri e o segundo foi François Liszt. O Henrique Ferri ele foi um dos principais expoentes na escola positiva italiana de criminologia. E ele falava que o crime não era apenas algo moral ou jurídico, que era uma coisa que deveria ser tratada de maneira sociológica e também científica. E aí a gente consegue entrar em alguns pontos que são os princípios fundamentais, como a ressocialização, a prevenção do crime, as medidas de segurança que eu vou estar comentando aqui e algumas outras coisas também. Bom, a prevenção do crime, ela enfatiza que pode ser feita além das penalidades. Eles podem ser punidos de maneira educativa e mais produtiva. A gente também tem, logo nesses princípios fundamentais, a ressocialização. Que o que acontece? Eles defendem que o indivíduo pode voltar para a sociedade de maneira realmente mais produtiva, né? Sem apresentar uma ameaça para a sociedade. E a gente também tem, querendo ou não, a medida de segurança. O que é a medida de segurança? A medida de segurança é nada mais nada menos que são a aplicação de medidas que são feitas além de penalidades, elas são feitas também de maneira psicológica, com tratamentos psicológicos, né? Internações ou tratamentos compulsórios. Bom, apesar da importância que tem o conceito de defesa social, o que acontece? Ele pode sofrer algumas críticas. Por exemplo, o abuso da flexibilidade mesmo que tem de penas. Por exemplo, o criminoso ele pode ter cumprido a pena por inteiro e aí pode ter uma extensão indefinida ainda. É a extensão indefinida da privação de liberdade dele. E assim, hoje o conceito, né, a defesa social, ela influencia bastante também no direito penal. Ajuda também na segurança política, por exemplo. A ressocialização, ela foi adotada por muitos países, né? A ressocialização, a reintegração do indivíduo na sociedade. Foi isso e muito obrigada.